Polícia Civil de Corderópolis encontra cerca de 15 veículos numa lagoa na zona rural da cidade. A ação aconteceu com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura. As investigações apontam para roubos e furtos, porém a possibilidade de golpe do seguro não está descartada. Polícia Rodoviária apreende carga de cigarros contrabandeados do Paraguai na rodovia Washington Luiz. Prefeitura e sindicato não entram em acordo com relação a índice de reajuste do funcionalismo. O mês de março foi encerrado com homenagem às mulheres no campo e teve receita da boa e incentivo aos negócios. O Rio Claro joga hoje fora de casa contra o Bragantino para se manter entre os primeiros na tabela. E o Velo sofreu, mas arrancou uma vitória valiosa diante do Juventus e saiu da zona de rebaixamento. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira começa agora. Boa tarde. Ontem a Polícia Rodoviária de Rio Claro apreendeu em Itirapina 2 carretas carregadas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os caminhões seguiam sentido capital quando foram parados. Em uma delas, a carga de 65 mil maços estava encoberta por grãos e a outra por tábuas. A ação teve o apoio da equipe do Canil da Guarda Municipal. Isso porque nos veículos com placas do estado do Mato Grosso havia também a suspeita de drogas escondidas, já que as carretas possuíam fundos falsos, mas nada foi encontrado. Os 2 motoristas contaram que uma das carretas ia para São José do Rio Preto e a outra para São Paulo, que eram os destinos das cargas de cigarros. Eles foram presos em flagrante e a ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Piracicaba. Vamos começar a semana procurando emprego, você que está precisando. Segunda-feira, vamos começando com o pé direito. Fique agora com as vagas do Posto de Atendimento ao Trabalhador de Rio Claro. Há vagas para atendente de balcão, auxiliar de enfermagem, avaliador de automóveis, cuidador de idosos, enfermeiro, fonoaudiólogo, farmacêutico, jardineiro, mestre de obras, operador de caixa, operador de pá carregadeira, promotor de vendas, técnico de enfermagem e vendedor pracista. O Pátio de Rio Claro fica na Avenida 3, número 536, no centro. É importante levar carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Uma pesquisa divulgada na última sexta-feira mostra índices percentuais de avaliação do governo Temer nada bons. A pesquisa foi feita a nível nacional e só para ter uma ideia, o ruim e o péssimo ficou na casa dos 55%. Nós fomos às ruas saber o que o Rio Clarense acha sobre essa popularidade, na verdade, do governo Temer. Uma pesquisa divulgada recentemente revelou qual é a avaliação que os brasileiros têm a respeito do governo Temer. Segundo o Ibope, 10% aprovam e 55% são contra as medidas tomadas pelo atual presidente. Em relação à maneira de governar, 20% concordam e 73% acham ruim ou péssimo. Nós viemos às ruas saber dos brasileiros o que eles pensam sobre o atual governo da República. Eu reprovo. Não sou a favor de certas medidas dele. Acho que ele não tem feito bem para o país. Não. Olha, eu acredito que daqui para frente vai piorar. Acho que não mudou nadinha, não. Tem que ter um tempo para pôr a casa em ordem, né? Eu acredito que a hora que puser a casa em ordem vai aparecer os resultados, sim. Eu acho que tem pontos positivos e tem pontos negativos. Tá de perna pro ar, não? Tá bem difícil. Eu sou contra. Previdência, gente, é um absurdo fazer uma coisa dessa. Se você com 40 anos não arruma emprego, como você vai arrumar com 65? Você estuda a tua vida inteira. Quando você passa dos 40, você não tem valor. Num país como o nosso, entendeu? Como que você vai conseguir alguma coisa? Quer dizer, já não tem emprego para ninguém. Imagine uma pessoa idosa, que você já é um idoso. Saúde não tem. Eu sou contra, bem contra. Eu mesmo reprovo. Eu sou totalmente contra.
Totalmente. Eu acho que a maioria da população também é contra, né, com o que vem acontecendo, né, com as leis que eles estão querendo impor e colocar. Eu acho que a maioria é contra, sim, assim como eu. Hora da previsão do tempo para Rio Claro e região com a Fernanda Maestro. A segunda-feira começou com sol e temperaturas um pouco mais quentes que no fim de semana. Estas imagens foram feitas agora há pouco em Rio Claro. Céu azul e tempo seco sobre a cidade. Na verdade, essa massa de ar seco prevalece em todo o estado. Mas apesar disso, a umidade ainda não preocupa muito e fica na casa dos 40%. Hoje em Rio Claro, a tarde segue ensolarada e com uma ou outra nuvem. Máxima de 29 e mínima de 14 graus. Em Tirapina, a mínima cai um pouco mais em relação à semana passada. Por lá, o frio já está mais intenso entre noite e começo da manhã. Hoje, de novo, mínima de 12 graus. Tempo bem seco também em Cordeirópolis, viu? Máxima de 26 e mínima de 15 graus. Olha, Polícia Civil, Bombeiros e Prefeitura de Cordeirópolis fizeram uma ação conjunta hoje de manhã, batizada como Operação Cava, para retirar veículos jogados dentro de uma lagoa formada numa antiga pedreira desativada. A investigação segue agora para encontrar os donos vítimas de crimes ou que possam ter cometido um crime. Uma verdadeira força-tarefa foi montada para retirar os veículos desta lagoa, que se formou de uma pedreira desativada na divisa entre Santa Gertrudes e Cordeirópolis. A Operação Cava, batizada pela Polícia Civil, contou com o apoio da Prefeitura de Cordeiro e do Corpo de Bombeiros de Piracicaba. Mergulhadores foram chamados para chegar até os veículos submersos. A condição de água, apesar de aparentar, né, transparente, em boas condições, a gente está encontrando bastante turbidez, né? Então o bombeiro está trabalhando sem contato visual nenhum, apenas pelo tato, localização e sinais de corda, né? Então a gente sabe se ele localizou, como que ele está seguro. Sinal sonoro também, a gente utiliza batidas no barco para poder se comunicar com os mergulhadores que estão ao fundo. Pelo menos 8 carros foram localizados, além de um trator e essa bicicleta. A área fica cercada por paredões e a profundidade a partir da superfície pode chegar a 30 metros. Tem alguns riscos aí, até mesmo a questão de cortes, né? Então a gente tem para-brisas quebrados, a própria ferragem do veículo enferrujada, né? Então, e também a condição de instabilidade. Muitos dos veículos estão um em cima do outro, então dependendo aonde o bombeiro vai se posicionar, existe o risco dele ficar preso, submerso. Para identificar este ponto, muita investigação sobre crimes na região. Está tendo muito furtos e roubos de veículos aqui na região nossa e a gente tem informação já há meses que estariam desovando os veículos aqui. Seria tipo de um cemitério clandestino de veículos, né? Aí há alguns meses começamos a montar campana aqui e verificamos que havia alguns veículos jogados no rio. São situações onde envolve pessoas que não têm seguro, né? Então pelo menos do prejuízo, os menores, para a pessoa pelo menos recupere. Como é o caso dessa mulher que não quer ser identificada. Ela foi assaltada há cerca de 6 meses em Rio Claro. A gente não tinha para onde correr, porque a gente não tinha o seguro do veículo e também a gente não teve muita ajuda. Então a gente procurou por conta própria, a gente correu atrás, só que a gente não conseguiu nada. Mas nem sempre essa é a realidade. E o trabalho não acaba por aqui. Logo após a retirada dos veículos, cada caso será investigado individualmente. Isso porque, apesar dos registros de roubo ou furto, a Polícia Civil acredita na existência de um outro tipo de crime, o golpe do seguro. A pessoa tem um veículo financiado, né? Não tem condições de continuar pagando, aí simula um furto ou um roubo para receber o dinheiro da seguradora, né? E o que a pessoa pode estar sujeita à penalidade por causa de fazer isso? A princípio, né, ela vai responder o crime por falsa comunicação de crime, né? Essa área é particular e o proprietário do espaço não aceitou gravar a entrevista, porém informou que vai criar maneiras de impedir o acesso a este local. A Operação Cava deve continuar nos próximos dias, até que todos os veículos sejam retirados. Um absurdo isso aí, né? Depois do intervalo, o reajuste dos servidores municipais volta à pauta das negociações entre prefeitura e sindicato. E ainda hoje no Rio Claro Notícias, as informações da Série A2 que está na reta final.
As negociações entre Prefeitura e Sindicato dos Servidores seguem para tentar um acordo aí com relação ao índice de reajuste salarial. A repórter Janaína Moro conversou hoje pela manhã com o presidente do Sindimuni. A proposta da Prefeitura foi a inflação, que está entre 4% e 5%, mas em assembleia os servidores resolveram não aceitar. Quem vai dar os detalhes é o Tu Reginato, ele que é presidente do sindicato. Tu, qual foi o motivo de não aceitar essa proposta? Na verdade, a proposta principal, durante as assembleias setoriais desde o final de janeiro, foi a solicitação do IPCA, fechado em 31 de março, mais um estudo da reposição das perdas do ano passado, que está em torno de 10,32. A administração assinou apenas com o IPCA, então está faltando ainda um estudo desse 10,32, bem como uma diferença de R$ 70 entre o que foi pedido, que seria 380, e o que foi ofertado no cartão Vale Alimentação, que foi ofertado 310. Como que está essa discussão entre Prefeitura e Sindicato? As partes estão abertas para negociação? Exatamente. A database já está garantida. Nós já protocolamos junto ao nosso jurídico, o jurídico já protocolou junto ao Ministério do Trabalho para garantir a database. Sendo garantida a database, nós temos ainda um espaço para negociação. E a administração tem se mostrado de portas abertas, sim, para estar vendo essa diferença, como poderia ser feito o estudo dessa diferença do cartão e da perda de 2016. A possibilidade é tentar chegar num acordo, que é o que a gente gostaria, ou via administração ou mesmo via justiça, que também eles podem levar a proposta até via justiça. Em não se havendo, a gente pode estar se mobilizando a categoria para manifestações ou mesmo, em última análise, até uma greve. Não está descartado, então? De forma alguma. Ok, muito obrigada pelas informações. Olha só, essa discussão segue hoje com essa diretoria, a comissão que foi formada dos servidores, para daí saber quais são os próximos passos. Janaína Moro para o Rio Claro Notícias. Esse é um assunto realmente muito complicado, porque ao mesmo tempo que a crise financeira está dificultando a situação dos municípios, a conta fica ainda mais apertada, mais complicada de ser fechada para o cidadão, que todo dia tem que pagar tudo mais caro. O ano passado foi oferecido 1% aos servidores. Bom, nós ouvimos o sindicato e agora também vamos conversar ao vivo com o prefeito de Rio Claro, que está com o repórter Leonardo Alves. Léo, qual a posição do poder público com relação a isso? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí o Rio Claro Notícias hoje. Olha, o grande desafio da Prefeitura, né, é encontrar um ponto de equilíbrio aí que fique bom para os dois lados, tanto para o sindicato quanto para o poder público. Para entender melhor as propostas que foram feitas pela Prefeitura, a gente está aqui no Paço Municipal, falando ao vivo para o Rio Claro Notícias. Eu vou conversar com o Juninho da Padaria, o prefeito. Juninho, esse valor de 4% a 5%, como foi que vocês chegaram até isso? Boa tarde. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, ao Paulo, a todos os nossos telespectadores. Dizer que, na verdade, está tendo um ponto de equilíbrio, a discussão com o sindicato tem se prevalecido o bom senso e realmente nós apresentamos esse índice por entender que nesse momento é o que é possível ser oferecido ao nosso funcionalismo. Eles merecem muito mais, mas na verdade Rio Claro hoje é uma cidade que está sendo, devido à economia que nós estamos fazendo, a reestruturação, nós entendemos que esses 4,5%, que é o IPCA, acredito que vai ser o IPCA que nós vamos oferecer ao funcionalismo, é o que foi ofertado nesse momento. É óbvio que a discussão ainda continua, né? Rio Claro é a única cidade do entorno aqui que está oferecendo um índice ainda ao funcionalismo, bem como no cartão alimentação, mas nós estamos aí em discussão com o sindicato. Quero até agradecer o sindicato pela ponderação que está tendo juntamente conosco. Está havendo uma transparência muito grande, mas eu acredito que nesse momento aí o nosso servidor tem a plena convicção que nós estamos fazendo o que tem que ser feito, inclusive aí esse índice é dentro de uma normalidade o que nós encontramos para ofertar ao nosso funcionalismo. Muita coisa mudou aqui na administração a partir deste ano, né? Teve corte de gastos em alguns setores, como informou a Prefeitura. Foi com base nisso que vocês até conseguiram fazer esse reajuste? Não dá para ter nenhum tipo de aumento a mais para os servidores? Como que vocês estão trabalhando isso? Nesse momento não. Na verdade, nós encontramos no dia 1º, no dia 5, foi o primeiro pagamento que nós tínhamos que fazer ao funcionalismo, nós não tínhamos nada em caixa. Então, a nossa luta já começou ali, realmente uma situação difícil que o município realmente enfrenta, mas nós fizemos alguns ajustes, né, inclusive contratos, reduções, e nesse momento é possível nós enxergarmos aí com positividade esse aumento. É óbvio que não é o que nós gostaríamos de dar, gostaríamos de favorecer e contribuir ao funcionalismo ainda mais, mas nesse momento a crise financeira está aí, mas nós podemos dizer que
R$310 no cartão, atingimos aí quase 10%, o IPCA. Então, o nosso funcionalismo pode ter certeza que está entendendo com os bons olhos. Nós já fizemos o pagamento para o funcionalismo antecipadamente, mas dizer que da nossa parte, eu sou filho de funcionário. E eu tenho certeza que ao longo desses 4 anos aí, muitas coisas vão acontecer, principalmente o respeito. Nós pagamos ao funcionalismo na área da educação, um adicional que eles não tinham, também na questão do vigia, que também não tinha, nós fizemos esse acerto, então nós estamos trabalhando com muita seriedade, não esquecendo que nós temos que governar a cidade. É óbvio, o funcionalismo faz parte de um contexto, mas nós temos nesse momento oferecendo índice. A região, infelizmente, não está oferecendo nem isso. Muitas assembleias ainda devem acontecer até chegar aí no bater do martelo para decidir se o sindicato aceita ou não. Caso isso não aconteça, qual é o próximo passo? Realmente, eu acredito que vai acontecer um desfecho positivo, até porque essa briga não interessa a ninguém. Mas temos a justiça também. Eu acho que o município, nesse momento, tem conversado muito com o sindicato. Eu acho que dessas discussões vai prevalecer o bom senso. E esperamos que isso realmente aconteça, porque logo em abril agora tem que formalizar, aprovar o projeto na Câmara e posteriormente oferecer aí esse índice para o funcionalismo como um todo. Juninho, a gente sabe, viu, Paulo, a gente que está conversando aqui, que muitas vezes, né, os problemas que acontecem nos municípios não são uma exclusividade aqui de Rio Claro, não. Tem muita gente passando por problemas. É justamente por isso que aconteceu uma reunião aqui no Paço Municipal na semana passada para falar de como algumas cidades da nossa região podem se unir para aí, então, chegar num ponto que possam se ajudar, né? Eu vou continuar conversando com o prefeito aqui de Rio Claro, Juninho da Padaria, ao vivo no jornal. Juninho, o que aconteceu nessa reunião, né? O que foi debatido entre vocês? Teve algum acordo que já foi feito? Como que foi? Primeiro agradecer, né, os nossos prefeitos da nossa região, eu e mais 5 prefeitos, que na verdade, falar de Rio Claro sem falar em Corumbataí, Cordeirópolis, Analândia, Ipeúna, Santa, não tem jeito. Então, Rio Claro hoje está unindo esforços juntamente com a microrregião, dizer que Rio Claro não está mais sozinho, nenhuma dessas cidades aqui nominadas não estão sozinhos. Eu acho que nesse momento que nós fizemos essa reunião foi para discutir o que margeia. Por exemplo, Rio Claro e Ipeúna. Falar em Rio Claro e Ipeúna, nós temos uma ponte caída lá que faz 6 anos. Você vai falar Rio Claro, Santa Gertrudes. Nós temos o Flórida, que divide apenas uma rua, então nós temos muitas particularidades. Por exemplo, na Analândia, nós discutimos a questão da saúde. Então, a partir dessa conversa, nós vamos ter algumas reuniões de trabalho. Eu acredito que quem vai ganhar com isso é a população, 270 mil habitantes entre Rio Claro e a região. Eu acredito que é um ponto fundamental para discutir a política hoje no sistema macro, né? Porque Rio Claro sozinho é uma situação. Rio Claro com mais 5 cidades em torno é outra situação. Então nós queremos aí montar um consórcio, um trabalho de união e dizer que Rio Claro e a região agora vai ter vez e voz e representatividade. Os nossos prefeitos têm todas as dificuldades, assim como tem Rio Claro, mas chegou a hora de discutir as soluções. Tá certo, Juninho. Muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo no Telejornal. E é isso, Paulo. Só vou reforçar aí quais foram os municípios que participaram dessa reunião. Santa Gertrudes, Analândia, Cordeirópolis e Ipeúna, além, claro, de Rio Claro, né? Muito trabalho pela frente, tanto em questão do funcionalismo, como também na união desses municípios aí, para que possa melhorar a situação para todo mundo. Beleza, Léo. Obrigado pelas informações, obrigado ao prefeito pela participação conosco ao vivo aqui. A seguir, a vitória do Velo, que saiu da zona de rebaixamento, e ainda um dia especial para as mulheres do campo. O trabalho que gera renda e mantém famílias que não trocam a zona rural por nada. Os detalhes já já. Para finalizar o mês de março, que é o mês da mulher, um grupo de mulheres que vive e trabalha no campo recebeu uma homenagem e no evento teve receita da boa e também incentivo aos negócios que não podem parar de jeito nenhum. Natureza, tranquilidade e a Dona Olinda, de 98 anos. Uma simpatia em pessoa e que transmite muita serenidade. E essas mãos já contribuíram e muito com a agricultura da família. Ali pertinho da casa dela, muitas outras que fazem parte desta cultura. E o dia foi de reconhecer pessoas como ela, com referência e história na área rural. Mas antes de falar da homenagem, nós estamos chegando aqui na casa da Júlia para mostrar tudo que é produzido por aqui, porque o objetivo é exatamente esse, falar da importância dessa mulher do campo na sociedade e valorizar o seu trabalho.
Vamos lá, Júlia? Vamos. A dona Olinda acompanha até hoje todo o conhecimento que foi passado para a filha. E quando pode, também está na cozinha produzindo os queijos. Na casa do meu pai, ele se plantava e eu ajudava ele. Depois que eu casei, eu vim morar aqui perto, na casa do meu sogro. Depois meu marido fez essa casa aqui, eu vim morar aqui. Eu gosto muito da planta, de flor, de verdura, de fruta, de tudo. E há 60 anos a vida da Júlia também é aqui, com a mão na terra, no plantio e na colheita ou na cozinha. Ovos, leite, queijo, doce, tudo para o consumo da família. E é o que deixa a dona de casa bem mais aliviada, porque além de economizar, nem precisa se preocupar com a procedência dos produtos. Se fosse comprar tudo isso, seria mais difícil, né? Todo dia tem um produto fresquinho na mesa? Todo dia tem um doce de goiaba, um queijo. Todo dia tem um leite, ovo. Adoro aqui o sítio, eu gosto daqui. E posso falar que eu só vou para a cidade só para passear. Nesta mesma região está a Juliana, bem mais nova. Nasceu por aqui e carrega também muita satisfação. Toda nossa infância foi aqui, né? Então a gente estudou, trabalho, então tudo foi daqui. Apesar de não ser tão seguro, né, hoje em dia, mas é bem tranquilo para morar, é bem gostoso. E todo esse trabalho da mulher no campo vem se destacando e sendo reconhecido. Na Casa da Agricultura são 70 mulheres cadastradas que estão à frente dos negócios no campo. O rendimento hoje de uma mulher no cultivo de hortaliças no canteiro é 20% a mais do que o rendimento de um homem, por causa do manuseio com os dedos e com a mão. A mão de obra é barata e é uma mão de obra dedicada, é uma mão de obra com amor à natureza. Olha, vamos lá de esporte agora, Série A2. O Rio Claro encerra a rodada com o jogo da segunda, só que fora de casa hoje, contra o Bragantino, lá, buscando, é óbvio, se manter entre os primeiros da tabela. O time do Rio Claro anda sorrindo à toa ultimamente. O clima por aqui anda mais do que favorável para a equipe que assumiu a vice-liderança do campeonato e quer permanecer assim, principalmente na hora do mata-mata. O discurso por aqui tem sido unânime. Foco, treinamento pesado e, acredite, a amizade entre os companheiros de equipe para combater o nervosismo e manter os bons resultados. Agora o time enfrenta o Bragantino fora de casa e quer manter a ótima fase e voltar para casa com os 3 pontos na bagagem. O que importa agora vai ser os 3 pontos, não importa quem vai fazer o gol. Quem vai balançar a cesta, nada, vai importar agora os 3 pontos. Nem se for 6-0, 1-0, gol rebatido, bate no outro, entra, não importa. Foco, a determinação de cada atleta em estar sempre pronto a jogar, a suprir a falta, às vezes, de algum companheiro que está saindo, outro tem entrado. Então, esse rodízio não tem deixado cair. Prova disso é a última partida que contou com vários reservas. E os 4 gols do Galo Azul foram marcados por eles. Um resultado mais do que satisfatório para o técnico Sérgio Guedes, que anda mais do que feliz com a escolha da equipe. A consistência do time, a relação, o ambiente, é que dá o respaldo necessário para que você enfrente situações como essa. A gente não se permitiu questionar o trabalho. A gente se cobrou em cima daquilo que era necessário fazer para que você não reedite esse tipo de posturas, embora você não tenha uma fórmula exata para isso. Você precisa ter atenção, você precisa ter muita concentração em momentos determinantes, mas nunca houve desconfiança sobre a capacidade de quem estava fazendo. E com um clima tão bom dentro e fora de campo, a torcida do Rio Claro pode esperar que o jogo contra o Bragantino não seja diferente. Mas o técnico quer pé no chão. Afinal, o time de Bragança Paulista vem de um empate e tem a vantagem de jogar em casa com o apoio da torcida. Quem manda, às vezes, ele tem muita pressa e vai te oferecer alguma ocasião da qual você, estando organizado, preparado, aí você tem que ser eficiente. É isso aí. Amanhã os detalhes de todo este jogo
para você aqui no Rio Claro Notícias. E o Velo, hein? O Velo aproveitou a chance que teve jogando em casa diante da torcida, bateu o Juventus, que estava invicto, havia 9 jogos. E aí o time deu aquela respirada na tabela. O Velo entrou em campo balançando como nunca entre a Série A2 e a A3. Pela frente, o rubro-verde tinha o Juventus e o Juventus tinha o Velo. Certo, mais ou menos isso. Teve gente querendo roubar a cena. 2,44 m de altura por 7,32 de comprimento. Dentro das medidas, o alvo. E como foi difícil. Logo aos 5 minutos, quem é que salva o Velo? A zaga, o goleiro. Não, a trave. Alguns minutos depois, a cena se repete, mas dessa vez teve sobra. Flávio Carioca não aceita a devolução e faz 1-0 Velo. Depois disso, foi um festival de casquinhas. Não é essa de sorvete. Os jogadores resolveram tirar uma casquinha de quem? Da trave. Falta para o Juventus. Olha só onde essa passou. O Velo responde. Será que agora vai? Essa até estava na direção certa, mas André Dias salva. Até que Thiago Bernardi aparece para balançar a rede. Ah, com esse frio, esse gol caiu como uma luva. Pode comemorar, Velo. Hoje essa vitória não escapa mais. Com este resultado, o Velo sobe 2 posições na tabela e está em 14º lugar, escapando momentaneamente da zona de rebaixamento. 3 pontos muito bem-vindos a esta altura do campeonato. Mas isto não significa tranquilidade aqui no Benitão. E agora nós temos 4 jogos pela frente que nós temos que fazer, no mínimo, 2 vitórias aí para sair dessa situação. Foi uma vitória muito importante, foi uma luta desses guerreiros aí. E agora nós temos uma semana para trabalhar aí para buscar um resultado positivo fora de casa. Não fizemos um grande jogo, acho que tecnicamente, mas o importante é se doar, nos entregamos o máximo. E se a gente conseguiu se entregar, conseguimos essa vitória, é muito importante para a gente conseguir sair dessa situação indesejável. A gente conseguiu impor o nosso ritmo de jogo aqui, saímos na frente do placar, ampliamos o placar no segundo tempo e é isso que a gente tem que levar para as próximas partidas, para a gente não poder voltar mais ali para a zona de rebaixamento. Só que agora há pouco a diretoria do Velo anunciou que o clube está à procura de um novo treinador para as 4 últimas rodadas. O Alan George deixou o cargo nesta manhã, alegando problemas familiares e de falta de tempo para se dedicar integralmente neste momento complicado ao time aí. O Alan assumiu o cargo no dia 2 de março, após a demissão do Álvaro Gaia, e ficou à frente do Rubro Verde por 7 rodadas, com 2 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. O nome do novo técnico deve ser anunciado ainda na tarde de hoje. É isso, o Rio Claro Notícias fica por aqui. Você continua com a gente, Jogo Rápido com o Samir Palma, chegando na área para repercutir inclusive esta notícia. Eu volto amanhã ao vivo contando com você. Até lá!